Mas será que ele não poderia ter pelo menos um pouco de razão? Mas e daí? Como é que eu vou desfazer e me desconstruir e me portar perante todos os outros que me conhecem desse jeito que sou? Muitas vezes, essa é uma pergunta, é algo que fica ao redor da nossa mente, porque temos uma resistência muito grande em realizar mudanças. Porém, todos os grandes fazem mudança constantemente. A nossa vida, ela está em constante reforma e nós devemos fazer essas reformas o tempo todo. Todas as vezes que nós estamos conversando com alguém, que tentamos impor o nosso modo de pensar, que tentamos provar para aquela pessoa que nós estamos certos o tempo todo, pode ter certeza, a chance de estarmos muito errado é muito grande. Por quê? Ninguém tem certeza o tempo todo sobre todos os assuntos. Isso é basicamente impossível. Então, para começarmos a construir uma mentalidade profissional, a primeira coisa é começar a olhar pelos outros, as coisas que alguém fala com você, comece a raciocinar em torno daquilo que a pessoa está te falando, antes de negar de cara aquilo que ela te fala. Outra coisa, profissionalização, caminho para mudança de percepção. Quanto mais você buscar entendimento, quanto mais você buscar qualificação profissional, comprometimento, ética, você vai mudar o seu comportamento. O caminho para a mudança de percepção, ele é a profissionalização. Algumas vezes você faz um curso, eu vou falar da minha área, aí você é um enfermeiro, você é um técnico de enfermagem e você acha que aquilo ali é o máximo, é o limite para você e você não busca mais nada. Pode ter certeza, em pouco tempo você ficará para trás e você vai começar a achar que as pessoas estão erradas e só você está certo. Por quê? Porque todo mundo, à medida que busca qualificação profissional, a pessoa começa a se transformar e você vai continuar sempre a mesma coisa. Então, uma das formas que nós temos de mudar o nosso comportamento e de fazer essa transformação em nós também é fazer com que nós possamos mudar completamente a nossa forma de agir, a nossa forma de entender, e isso que vai trazer isso para nós é mudança de pensamento através da qualificação profissional, da busca de de melhoria de nossas técnicas, de nossas ações e daí por diante. Uma outra coisa que vai nos auxiliar muito no nosso crescimento profissional, as nossas relações interpessoais. Elas vão falar muito sobre nós, a forma que você lida com as outras pessoas e consigo mesmo. Vamos lá. Relacionamento interpessoal refere-se à interação entre pessoas, grupos e times, seja ele no meio profissional, pessoal ou familiar. Um termo usado pela sociologia e psicologia para definir qualquer tipo de relação entre duas ou mais pessoas. A cada dia que se passa, as empresas vêm cobrando muito uma conduta de postura de relacionamento interpessoal dos profissionais, porque isso vai impactar diretamente na construção de uma equipe. O comportamento desse profissional vai impactar diretamente a forma que a equipe vê esse profissional e esse profissional vê a equipe. O relacionamento interpessoal, ele é muito importante quando você está trabalhando num local onde tem mais pessoas. Se você trabalha sozinho,
Se você é alguém que você não depende de ninguém, que você vende pela internet, que você não tem contato com ninguém, tudo bem, tranquilo. Você não vai precisar de desenvolver essas habilidades. Mas se você trabalha num local onde você lida com outras pessoas, você vai precisar sim de desenvolver habilidades de relacionamento interpessoal. Isso será de suma importância para o seu crescimento, para o seu engrandecimento profissional. Outra coisa é relacionamento, conceito de relacionamento intrapessoal. O relacionamento intrapessoal, ele diz respeito à capacidade de relacionar com suas próprias emoções e seus sentimentos. Como que você lida com as suas dificuldades? Como que você lida com os problemas que te acontecem no trabalho? Como que você lida com os problemas que acontecem na sua vida e que você acaba levando para o trabalho? Algumas pessoas dizem assim: olha, todo mundo tem problema, mas quando você chegar no seu trabalho, você deixa ele da porta para fora. Como se o problema fosse um calçado que você está com ele no pé e ao chegar na porta do seu trabalho, você tira ele do pé e calça outro calçado. Infelizmente, isso não acontece. Os seus problemas, eles vão te acompanhar a todo momento, onde quer que você vá, e isso não vai mudar. Ou seja, refere-se ao autoconhecimento, à automotivação do indivíduo e como ele aplica estes em sua vida. Tudo que você irá fazer vai depender do seu relacionamento intrapessoal, da forma que você lida com você mesmo, da forma que você olha para você mesmo. Como você lida com as tempestades emocionais? Como que você lida com os problemas que acontecem na sua vida? Você coloca mais o seu coração? Você coloca mais o seu cérebro? Você é daquelas pessoas frágeis que quando alguém fala com você, você chora? Você é daquela pessoa que revida, que quando alguém briga com você, automaticamente você já tem uma resposta pronta para ela? Ou você é daquela pessoa que sabe colocar a razão e o coração, juntar as duas coisas e ter um equilíbrio emocional para responder na medida certa, na hora certa, no tom certo? Qual é esse equilíbrio? O que devemos encontrar? A relação intrapessoal refere-se ao ser interno, os desejos, as angústias, as percepções, os conflitos, as alegrias, ou seja, tudo que se relaciona com seus próprios sentimentos, a partir dos estímulos internos e que nos mostramos ao mundo. A relação consigo mesmo é de extrema importância. Pode-se dizer que é o nosso alicerce. Quando você estima uma melhora, quando você busca uma melhora, automaticamente a vida tende a te responder de alguma forma. O que nós podemos entender por isso? Que a vida, ela sempre te responde à medida que você oferece. Tudo que você dá tende a retornar em dobro para você. Essa é uma metáfora que é muito utilizada na sociedade, mas que ela tem uma grande verdade no seu modelo, né? Na sua dinâmica, na sua didática. Ela tem uma grande verdade embutida nela, porque isso é uma realidade. A forma que você olha para o universo, ele olha para você. E aí nós podemos fazer uma pergunta para nós mesmos. Qual é a percepção que nós temos de nós? Qual é a imagem que nós passamos para as pessoas? O que o nosso comportamento nos traz como consequência? Isso é uma pergunta que nós podemos fazer diretamente. O que pode nos auxiliar muito no nosso crescimento e no nosso desenvolvimento profissional?
Qual é a percepção que você tem de você mesmo? Quando você se olha no espelho, o que é que você vê? Quando as pessoas olham para você, o que você acha que elas veem? Uma coisa que nós temos que compreender é que as pessoas sempre vão te olhar da forma que você se vê. Como você olha para você, o mundo vai olhar para você. Se você se acha um péssimo profissional, bem possível que você realmente seja um péssimo profissional. Se você se acha um bom profissional, mas você não busca qualificação, possivelmente você não seja, você só tem uma arrogância escondida. Se você se acha um bom profissional e você está sempre buscando qualificação, você está sempre buscando treinamento continuado, você está sempre buscando melhorias interpessoais, certamente você pode estar no caminho, se você já não for, de se tornar um grande profissional, esse que você busca tanto. E o nosso profissionalismo, a nossa capacidade, vai estar sempre em transformação constante. Nós iremos estar sempre nos transformando, nos moldando para buscarmos e encontrarmos esse equilíbrio que irá fazer essa transformação geral. Diante de todos esses argumentos, de todos esses itens, nós encontramos a roda da vida. Ela traz para nós o que nós precisamos para transformar a nossa vida, o que nós precisamos entender. Nós precisamos dividir a nossa roda da vida para que possamos conseguir o equilíbrio. Nós precisamos tanto da nossa vida espiritual, quanto dos amigos, dos parentes, da vida conjugal, dos filhos, da vida social. Algumas pessoas tendem a investir um pouco mais de tempo e de condições, de sonhos nessa fase da vida, por isso é que ela é maior. Social e saúde, isso é extremamente importante para que nós possamos fazer o nosso crescimento contínuo, servir. Essa talvez seja, para uma pessoa que trabalha na área de saúde, seja um contexto extremamente útil, porque quando você serve e você tem felicidade em servir, automaticamente você se sente muito feliz em poder servir. O desenvolvimento intelectual ele é extremamente importante. O conteúdo financeiro não pode nos faltar essas condições. O lado profissional, nós temos que investir no nosso lado profissional, no nosso lado emocional. Isso vai completar e vai fechar o círculo da nossa vida, que esse círculo ele vai fazer com que nós possamos ter motivação. Esse ciclo ele vai fazer com que nós possamos ter uma vida completa. Mas o que é motivação? O que vai me motivar? O que vai fazer com que eu possa buscar cada vez mais o melhor e querer mais o melhor? O que me motiva? Aí nós temos aqui, o que tem sido o meu motivo de motivação? O que eu tenho buscado? O que eu quero para mim? Motivação. O que é motivação? Motivação é um motivo para a ação. Serve para garantir, buscar os objetivos, ter foco. Motivação é igual e diferente de estímulo e incentivo. Pessoa automotivada geralmente é bem-sucedida em suas relações de modo geral, familiares, profissionais e social. Por quê? Porque a pessoa automotivada, ele não espera que alguém chegue perto dele e diga algo para ele para que ele possa se construir. Ele sabe das suas limitações, ele trabalha as suas limitações, mas ele valoriza muito as suas qualidades. E ele valoriza essas suas qualidades não para que ele pareça ser melhor do que é
ou mais do que alguém, porque na verdade ele quer superar somente ele mesmo. E de que forma que nós podemos superar a nós mesmos? Entender essas diferenças. Fatores motivacionais que são internos, ou seja, são sentimentos gerados dentro de cada indivíduo a partir do reconhecimento da autorrealização gerada através de seus atos. David Mackland identificou 3 necessidades que seriam pontos-chave para a motivação: o poder, a aflição e a realização. A aflição de estabelecer um relacionamento. Quando você chega num lugar que você é novato naquele lugar, que você não conhece ninguém, você fica aflito para fazer um contato, para ter uma ponte, para chegar até aquela pessoa. O desejo de poder controlar os outros, esse desejo, ele é muito explícito nas conversas, nas rodas de conversa, quando você quer sempre ter razão sobre tudo. Quando você quer sempre ter razão sobre tudo, automaticamente você começa a perder a linha dos seus contatos, porque o seu relacionamento interpessoal ele pode ficar totalmente danificado por causa disso. E da realização de obter algo. Sempre quando nós damos alguma coisa, automaticamente a gente quer ter algo em troca, mesmo que esse algo em troca seja somente reconhecimento. Esse reconhecimento ele pode ser, na maioria das vezes, profissional ou pessoal. Já Maslow identificou algumas necessidades que também são chamadas de necessidades básicas. Satisfação fora do trabalho, autorrealização, educação, religião, passatempos, crescimento profissional, satisfação no trabalho, um trabalho desafiante, diversidade e autoestima, participação nas decisões, crescimento pessoal. Essas etapas vão ser extremamente úteis e necessárias para que você consiga a autorrealização. Autoestima, aprovação da família, aprovação de amigos, reconhecimento da comunidade. No trabalho, reconhecimento, responsabilidade, orgulho e reconhecimento. E as promoções, que são muito bem-vindas. Mas nem sempre essas promoções elas irão acontecer de forma explícita, porque existem trabalhos que não há esse tipo de promoção, mas há sim uma forma de que as pessoas que estão na liderança vão reconhecer o seu trabalho e vão valorizar esse trabalho. Na parte social, fora do trabalho, família, amigos, grupos sociais e comunidade. No trabalho, amigos, colegas de trabalho, amizades dos colegas, interação com os clientes, com aquelas pessoas que você serve e que te servem, um chefe amigável. Existe uma teoria que diz o seguinte: um chefe ruim, ele consegue estragar um bom funcionário. Um chefe ruim, um líder, um mau líder, uma pessoa que não sabe liderar, ele consegue estragar um bom funcionário. Segurança, liberdade, segurança da violência, ausência de poluição, ausência de guerras. No trabalho, trabalho seguro, remuneração e benefícios, permanência no emprego. Da parte fisiológica, comida, água, sexo, o sono e repouso. No trabalho, horário de trabalho, intervalo de descanso e conforto físico. São algumas necessidades que Maslow colocou nessa pirâmide como forma de realização, autoestima social, segurança e fisiológicas, para que elas fossem também as necessidades de motivação do comportamento humano.
Só as necessidades motivam o comportamento humano e elas são individuais. Cada um vai enxergar essas necessidades de alguma forma. Além disso, vale lembrar que só o homem saudável é motivado. Uma pessoa doente, ele não consegue ser motivado. Por quê? Porque a doença ela tem a depreciar o sistema imunológico e com isso ela vai tirar dele os prazeres que ele tem da vida. Então, além de tudo, para ser motivado, você precisa procurar estar cada vez mais saudável para isso. É importante compreender a motivação, porque ela influenciará diretamente nos nossos comportamentos. É muito importante lembrar, esteja sempre atento às suas motivações, comportamentos e ao seu temperamento. Os nossos motivos para que nós agirmos de uma forma ou de outra pode nos comprometer. Nós temos que estar atentos, procurar vigiar realmente a nossa conduta no trabalho para que nós possamos fazer e entender como que nós podemos mudar algo ou alguma coisa para melhorar o nosso comportamento e o nosso temperamento. Mas para isso, nós precisamos primeiramente entender qual é o nosso temperamento, quem somos nós, de que forma nós agimos, como que eu posso entender isso? Existe basicamente 4 tipos de temperamento: o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Cada um deles terá uma característica emocional e psicológica. O colérico, ele é um pouco sarcástico, ele é impaciente, ele é prepotente, ele é intolerante, valioso, autossuficiente, insensível e astucioso. Aqui está a parte dos defeitos, mas aí nós temos que olhar as qualidades. Ele é enérgico, ele é resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. Ou seja, é uma pessoa que só tem defeitos? De forma alguma. É uma pessoa que tem várias qualidades. Porém, é uma pessoa que vai precisar de ter diretamente um ponto de vigilância sobre o seu temperamento, porque esse temperamento vai poder lhe trazer alguns prejuízos se ele não for identificado, se ele não for percebido. O sanguíneo, ele é um ser pusilânime, os defeitos dele, ele é volúvel, ele é impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado, medroso, e nós vamos ver quais são as qualidades. Geralmente ele é comunicativo, destacado, entusiasta, ele é afável, simpático, bom companheiro, compreensivo e crédulo. Ou seja, é uma pessoa que só tem defeitos? De forma alguma. É uma pessoa que tem alguns defeitos que são extremamente perigosos durante a nossa trajetória de vida, mas ele tem qualidades fantásticas. Qualidades que até mesmo que todo ser humano deveria ter. O melancólico, ele é egoísta, ele é amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo e inflexível. Quais são as suas habilidades, as suas qualidades? Ele é habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, idealista, leal e dedicado. O fleumático, os seus defeitos: ele é calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido e desmotivado.
Quais são as suas qualidades? Calmo, tranquilo, compreensivo, eficiente, conservador, prático, líder, diplomata, bem-humorado. Qual que seria, então, o necessário? O necessário seria um pensamento crítico para que nós possamos nos desconstruir e fazer o processo de reconstrução emocional. É um processo que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida, para que nós possamos eliminar, independente de nossa trajetória, porque todos nós temos um pouquinho de sanguíneo, um pouquinho de colérico, um pouquinho de melancólico, um pouquinho de fleumático. Então, o ideal é que nós começamos a observar o nosso pensamento crítico para que possamos nos desconstruir para reconstruir novamente uma nova personalidade formada pelos 4, onde nós vamos juntar todas as melhores qualidades de cada um deles e começar a desconstruir os defeitos que todos eles têm. E isso vai ser de um dia por outro? Lógico que não, mas isso irá nos auxiliar muito no nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional. É importante compreender o temperamento que nos caracteriza para poder lapidá-lo. Só nos conhecendo que poderemos fazer alguma coisa. A transformação pode até ser dolorosa, mas ela vai valer muito a pena. Por quê? Porque uma pedra bruta só pode virar um diamante depois de ser lapidada. Então, todas as vezes, toda a construção que nós fizermos de nós mesmos vai ser muito bem-vinda. Resumindo, esteja atento ao seu comportamento, pois ele deve ser usado para gerar confiança, para gerar habilidades, para gerar para você ganhos, benefícios, para gerar para você muitas coisas boas que virão à medida da sua transformação. Não tenha pressa. Essa transformação, ela vai acontecer passo a passo, dia após dia. Não vai ser de uma hora para outra. Então, pessoal, essa é uma mini palestra que faz parte do curso Transformando um Profissional de Sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado e que a gente possa contribuir para o crescimento profissional de todos. Um grande abraço e até mais.